Hoje eu conversei com pessoa do staff dele, né? Que cuida da carreira dele, está negociando essa situação. Né? Eles garantem que tem a proposta do Palmeiras, a proposta é de 4 anos, e alegam que a pedida dele para o Flamengo é uma, e que a proposta do Palmeiras é 30% a 40% maior do que o que eles pedem ao Flamengo. Ou seja, se ele pensar só na grana, né, partindo dessa versão, ele assina com o Palmeiras e vai embora. Agora, no Flamengo existe forte oposição na diretoria, aí eu falo de pessoas que não são exatamente do futebol, mas são dirigentes, com relação a essas renovações que já estão encaminhadas. Até do Gabigol. Eu trouxe informação agora há pouco do Flamengo, já está acertando o Gabigol, que acaba no ano que vem. Essa eu não consigo entender. Está na pior fase da carreira dele, no Flamengo, jogando muito mal, uma temporada ruim. E por que essa pressa para renovar o contrato com um aumento? Ele pode ir embora no meio do ano que vem. Peraí, tem 12 jogos ainda no Brasileiro com um novo técnico para ele mostrar serviço. Geralmente o cara ganha aumento quando mostra serviço, né? No caso, o cara vai ganhar aumento sem jogar bem. Qual é a lógica disso aí? O contrato que vai ser fechado, ele tem que ser pautado no que o cara faz no presente, não no que ele fez no passado. A partir desse raciocínio, o Zico tem que ganhar salário eterno no Flamengo, né? Com 70 anos tem que ter lá um contrato e pagar pro cara, porque ele fez muito mais. Que história é essa? Então isso não faz sentido, na minha opinião. E tem muita oposição dentro do clube. Inclusive com relação a essa ideia, e hoje falando com essa pessoa que trabalha com o Bruno Henrique, lá cuida da carreira dele, eu senti uma mudança também de tom, porque antes falavam, não, o Flamengo tem que recomprar o Bruno Henrique. Esse termo pegou muito mal. Eu acho esse termo absurdo. Recomprar o jogador? Peraí, você revela o jogador e recompra. Você compra o jogador e recompra. Não, o jogador já é seu. Você está renovando um contrato. E no caso específico, o Bruno Henrique, ele é contratado. Tem várias coisas importantes aí. Ele está no Santos, teve aquela lesão do olho. Havia até gente que duvidava se ele voltaria a jogar. Então o Flamengo correu um certo risco, bancou, quis o jogador. O Santos não queria liberar, o São Paulo estava reclamando, né? Estava chegando ao Santos e falou: vem cá, eu não tenho mais o Gabigol que estava emprestado, está indo para o Flamengo. Agora vocês vão tirar o Bruno Henrique, foi a primeira reclamação lá do São Paulo quando chegou no Santos. E aí ele insistiu para ir para o Flamengo. Então ele também abriu mão de dinheiro, teve que ceder alguma coisa para poder ir para o Flamengo. Quando ele chega no Flamengo, o que acontece? Ele cresce muito, mas não só porque ele jogou bem, porque o Flamengo cercou o Bruno Henrique de ótimos jogadores e com um técnico muito melhor do que aqueles que ele tinha trabalhado antes do Brasil, que é o Jorge Jesus. Então o time jogava muito e ele cresceu muito. Então tem todo um contexto. E o Flamengo reconheceu isso, que ele teve um aumento de 2,8 vezes o que ele ganhava em janeiro de 2020. Então se ele ganhava 1, passou a ganhar quase 3. Quer dizer, deu um salto, né? Radical. E aí passou a ter salário próximo dos principais salários do clube. Então houve uma valorização. E nesses 4 últimos anos, terminando agora em dezembro, ele está ganhando esse salário top no Flamengo. Com premiações, por exemplo. Ano passado, ele teve premiação de campeão da Libertadores, Copa do Brasil mesmo, machucado. Ele ganhou. Foi muito bem remunerado. Então, eu acho que ele dá ao clube, o clube dá a ele. É uma relação que me parece muito, muito justa dos dois. Porque poderia o Flamengo, na época, não querer aumentar. Qual o risco de alguém levar, contratar um jogador? Sim, mas os caras foram lá e cacifaram, triplicaram quase o salário do sujeito. Agora ele tem o direito de ir para onde ele quiser também. É o último grande contrato da carreira dele. Se para ele esse dinheiro todo foi importante, o Palmeiras for pagar muito mais, 30%, 40% a mais do que ele está pedindo ao Flamengo, tem todo o direito de ir embora. Com todas as consequências que isso pode causar. Ele chega num outro clube, ele tem que se provar nesse clube, né, ganhando mais que os novos colegas. Toda uma situação, mas é uma decisão muito pessoal do cara. O que eu sinto é que há uma preocupação do staff do jogador agora, porque a reação dos torcedores do Flamengo está muito assim forte contra ele. Isso eu acho muito legal. Eu entendo isso como uma evolução na mentalidade do torcedor desse clube especificamente. Porque o Flamengo é um clube da transformação, do clube que fingia que pagava, como dizia Vampeta, e fingia que jogava, para ser o clube que mais fatura e que tem uma estrutura financeira. Tem muita bobagem feita no futebol. Então, arriscado é fazer mais uma bobagem, na minha opinião, que é renovar dessa maneira com os dois. Essa pressa toda do Gabriel e se cederem a tudo que estão pedindo com recompra. Recompra eu acho um absurdo. Pagar luvas, salário bom, ok, mas tem que ser dentro do razoável daquele orçamento que o clube tem. E o torcedor já percebeu isso, que não pode voltar ao que era antes. E ele teme que novas loucuras, como nos tempos de outros cartolas, né, sejam feitas e que isso leve o clube de novo para um problema como ele já viveu no passado. Mas eu acho que se ele ceder um pouco, o Flamengo ceder um pouco, ele chegou num acordo. Ele quer 3 anos, o Flamengo queria dar 1, agora já admite 2, tem esse impasse também. E eu acho que assim, para o Flamengo renovar por longo prazo, ou o Palmeiras contratar, ou o Corinthians, né? A grande questão é o seguinte: faz 4 anos de contrato com o Bruno Henrique, ou 3 anos. Esse primeiro ano dele certamente vai ser muito bom, tomando como base que ele jogou agora em 2023, eu imagino.
Mas não sabemos como é que vai ser 25, 26, porque o ocaso do atleta é de repente. A gente não sabe quando vai ser. Pode jogar até os 40 e pode ser que de repente o cara não renda mais. E ele tem uma lesão grave que ele sofreu e se recuperou há poucos meses. Então tem todo um contexto. Eu entendo, Tirone, que essas decisões, fala-se tanto, tem que ser profissional, tem que ser profissionais. E decisões profissionais, elas são frias e tomadas em cima de fatos e de análises muito sérias. E não em cima de emoção. Porque no Brasil tem muito isso. Compra que a torcida paga, renova com o cara que a torcida paga. A torcida não pagava nada, porque se não jogasse bem, a torcida não ia, não tinha bilheteria, não tinha dinheiro, o clube ia se endividando. E acho que isso não cabe. Mas eu acho que ainda está bem distante ainda de ter um acordo entre o Flamengo e o Bruno Henrique, e o Palmeiras está, me parece que ali só esperando para ver o que acontece. Agora, a proposta do Palmeiras, segundo essa fonte ligada ao Bruno Henrique, ela é um negócio extraordinário. São 4 anos de contrato com um cara que vai fazer 33 em dezembro, dia 30 de dezembro, e com 30% ou 40% a mais do que ele pede. Se é isso mesmo, realmente é uma proposta para balançar o cara.